Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 786 e minguando até 504 dias, 8 de fevereiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizam o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 786 com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 41, com esse novo subtítulo Forma de Ser, parte 2, certo? A forma de ser explica que nós somos uma consciência espiritual e que nós não somos o corpo físico, entenda isso diretamente para que a gente possa fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Eu convido a vocês a treinar os seus corpos expressivos a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar os seus preciosos tempos para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isso e faça vocês mesmos e deixarão de ser essa vítima social, certo? A hora que você entender que você está conectado com a sua forma de ser, que Deus também está conectado com a sua forma de ser e que Deus criou o homem perfeito e que hoje dentro do Cristo ele é uma consciência espiritual que habita no nosso interior, você vai ter a possibilidade de produzir os seus frutos justos, uma coisa correta para a sociedade, para que você se torne correto, independente da sua sociedade. Muitas das vezes as pessoas cobram uma sociedade correta. A sociedade correta ela tem que começar de dentro de nós, fazendo esse movimento de dentro para fora, cada um de nós, certo? Nós não somos exemplo um do outro. Tudo que a gente pode fazer é manifestar o reino de Deus. Manifeste o reino de Deus. Não tem glória nisso. O que tem as nossas glórias são os nossos corpos emocionais, são a nossa vida. Isso é um sentido só para cada uma pessoa. Não existe exemplo de pessoas para ser exemplo do outro, não existe. Eu manifesto a glória de Deus, eu já estou me realizando. Você manifesta a glória de Deus, você já está se realizando com Deus. Eu entendo da sua realidade com Deus, da sua intimidade com Deus, eu entendo também da minha intimidade com Deus, eu faço isso uma relatividade, eu fico feliz porque você está manifestando a Deus, outra pessoa está manifestando a Deus, estou manifestando a Deus, então isso fica tudo relativo, então todo o reino de Deus já estará formado por essa consciência interior e que nós consideramos que é a nossa responsabilidade sermos corretos para a nossa sociedade, para que nós possamos manifestar o reino de Deus. Eu falei manifestar uma exemplificação para as pessoas, manifestar uma influência para as pessoas. Não, não existe isso no reino de Deus. Não existe isso, não. Não existe isso, não. Não existe isso. Influência, sei lá, qualquer coisa. Fama, sei lá, qualquer coisa. Isso não resolve nada. A fama a fama de ser é o reino de Deus. Você tem fama de ser o reino de Deus, então você está manifestando a Deus, então nós estamos entendendo que tudo isso aqui é de Deus. A fama é uma glorificação daquilo que nós apresentamos socialmente. Ou nós representamos, manifestamos as trevas no corpo expressivo, na esquerda do corpo, realmente com o corpo expressivo, ou manifestamos o reino de Deus. Somente isso. Aí a treva, ela vem de uma fama negativa, ela vem sobre uma influência, vem numa forma de exemplificação, que você tem que ter exemplo de a pessoa, mas tudo dividido aqui na sua forma de ter e não de ser. Porque o reino de Deus hoje está dividido. Aqui é o céu de Deus e aqui é o corpo dos homens expressivo, nas suas formas de ter. E tudo que eles fazem é uma forma de ter, está tudo dividido hoje. Então eles vêm da esquerda representando aqui os seus corpos expressivos na forma de ter coisas, certo?
Os atos missionários, eles têm consciência em Deus na forma de ser, mas os atos inconscientes, eles usam somente essas influências, tal, de ter coisas e tal, né. Mas entenda que a fama é uma glorificação e que você manifeste o reino de Deus, você manifesta a sua forma de ser, né. O dinheiro não determina, né, a intensidade que você tem de intimidade com Deus, que vai determinar a sua intimidade com Deus, a sua forma de ser. A pessoa olhou para você, viu que você é uma pessoa agradável, beleza, está manifestando o reino de Deus, independente de qualquer coisa. Fala: "Ah, gostei dessa pessoa", beleza. Não é exemplificação, não é nada disso. Acompanha o subtítulo, né, Desigualdade da relação, muito interessante. Eu convido a vocês a abrir essa páginas do blog diário, a página de 761, vai até o blog de 772, com 12 partes, muito interessante, certo? Se vocês dedicarem o seu tempo para ver esse subtítulo em específico, né, desigualdade da relação, né, ela está no título desse título Química Organizada, mas aí o título Química Organizada da relação, aí o subtítulo vai ser desigualdade da relação com 12 repartições, começando da parte do blog de 761, vai até o blog 772. Vá lá e vê, você vai entender o que está sendo dito, ok? Não perca o seu tempo, faz esse trabalho de conscientização e faça por você mesmo. O diabo incendiou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim? Promessa, traição, mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos, e mentira de confessar coisa objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Hum? Interagem isto em vossa consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Vocês que estão no trabalho missionário, vocês que são cidadãos comum, né, vítima desse sistema, né, corrupto, eu quero lhe fazer essas perguntas na sua consciência. Você achou que fosse assim? Achou? Fale comigo, né. Entenda isso, entenda isso. Entenda isso na sua consciência mesmo, fale, entenda. Achou que fosse assim? Achou que fosse assim? Sim ou não? Vamos lá fazer a leitura corrida, né, fazer a leitura deste contexto para a gente fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo. A formação de Deus em Cristo, ela explica a nossa Bíblia significativa com os 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Use a sua Bíblia significativa nessa forma que eu estou lhe explicando e você não vai ter dúvida. O que eu faço aqui é fazer a leitura de um contexto e fazer essa mediação sobre a formação de Deus juntamente com aquilo que tem dentro da sociedade hoje em dia. Fazendo essas relatividades até que Deus possa tomar todos esses corpos emocionais para o seu reino, para que as pessoas vivam uma vida e para que Deus seja a luz do seu ato consciente de ser no seu interior, do seu corpo, e que você manifeste isso de uma forma justa, e que as pessoas possam ver o reino de Deus na sua vida, né, e possa entender o como você é uma pessoa importante para ela, e da mesma forma, porque você tem a luz divina de Deus, está brilhando em você, você está manifestando o reino de Deus. Não será uma coisa grandiosa, mas sim, será para você se realizar, você vai estar numa praça, você está feliz, você vai estar dentro conversando com um amigo, você vai estar feliz, você está contente, você vai estar contente, você não vai ficar negado por ninguém, porque você vai entender a sua forma de ser, também é o reino de Deus. Então, você não precisa ser um exemplo para a pessoa, você não precisa de fama para você ser quem você é. Você não precisa de nada disso. Você só precisa de ser quem você é e entender aquilo que Deus criou você. Aí você trabalhe, produz, não fique parado, não, achando, vai, trabalhe, produz, procure se realizar. Você vai precisar de uma viagem, você vai precisar de um alimento. Tudo isso é o que você precisa para complementar a sua forma de ser. Aqui você é a sua forma de ser, aqui é a sua forma de ter. Não significa que você não tenha que ter nada, pelo contrário, você tenha que ter, mas que seja um fruto bom, que seja uma forma honesta, ok? Entenda isso. Eu estou dando continuidade nesse subtítulo, né, a forma de ser. Se vocês não viu a abertura, eu lhe convido a vocês a verem. É o primeiro blog, é o primeiro
blog da descrição. Eu sempre coloco um blog antes desse, um blog depois desse. Eu também deixo eu também deixo na descrição uma referência desse subtítulo, deixo as 5 repartições acima das estrelas de Deus para dar uma continuidade, e também deixo a abertura deste subtítulo e a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Relaciona tudo isso na sua consciência com respeito, com carinho, com dedicação, para que você dar continuidade. Então vamos lá fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre. A bondade não pode explicar o que eu tenho, e sim o que eu sou. Um corpo relativo à minha vida, e consequentemente relativo para outra vida, e que esteja desabitado do meu corpo. Ou seja, se a negação tiver um princípio de negar a sua própria vida, você nega também todos os que estiverem na sua volta, relacionando assim apenas um plano objetivo da sua intenção na forma de ter e não de ser, e que nesta causa o seu relacionamento não será multiplicado quando se tratando do amor diretamente. De outra forma, podemos conhecer que este plano objetivo também pode ser multiplicado, mas não será o amor. E isto sim, jamais um plano objetivo pode ser amor, jamais, pois o plano objetivo é apenas o comércio de tudo. Pois o plano objetivo é apenas o comércio de tudo que possa se perder no tempo explicando o sexo e o dinheiro diretamente. Esta objetividade não tem flexão, sendo isto apenas um objeto, e este objeto tem que ser uma objeção na sua forma de ser, pois este mesmo tem uma postura oposta na sua forma de ser e pode explicar apenas uma postura administrativa na sua forma de ser. O sexo pode representar coisas relativas ao tempo e também pode representar a vida de um corpo e outro, quando explicando o casamento conjugal com vossa forma de ser e não de ter este sexo diretamente. Isto explica a sinceridade relativas para os vossos corpos relativo do tempo desta união. Vamos lá então fazer a expressão livre, muito interessante vocês entender disso. Então, dando continuidade, se vocês não viu o blog anterior, é o primeiro blog, né, é o primeiro blog da descrição do vídeo, é só vocês clicarem na chavinha e vocês vai ver. Então vocês vai lá ver e depois pode dar continuidade aqui, ou pode ver esse aqui, depois dar continuidade lá, certo? É o ideal você fazer isso por sequência, porque tudo que está dentro do blog diário é uma evolução, certo? Desde o primeiro blog até esse blog de 770, né, 786 é tudo uma evolução. Desde o primeiro blog até agora, tudo é evolutivo, ok? Entenda isso. A bondade não pode explicar o que eu tenho. Pode. Eu já tenho explicado isso em outros blogs. Tudo que você possa ver é também o que você possa possuir. Tudo que você possa ver é também o que possa possuir. Se você possui, não explica uma bondade, explica uma posse. Eu pego um objeto, eu tenho posse daquele objeto, determina o que eu tenho. Não significa que eu sou bom, mesmo porque o objeto é neutro, ele não são relativo para aquele que eu sou. E só a minha bondade só pode ser determinada com uma relatividade da minha vida com a vida de outra pessoa, com a vida de outra. Eu falei com o corpo de outra pessoa? Não, com a vida de outro, porque a vida, ela representa a nossa forma consciente de ser. No nosso interior, explica a nossa forma consciente de ser. Então, eu tenho que ser relativo à vida, eu não tenho que ser relativo ao corpo da pessoa, porque o corpo da pessoa é a forma que ela tem de ser. É a forma que ela tem de ser. Então, isso fica bem dividido. E quando eu tenho uma consciência na minha vida, a pessoa tem consciência na vida dela, ela dedica a vida dela para mim, eu dedico a vida dela, a minha vida para ela. Significa que nós somos sinceros, nós somos intensos nos nossos relacionamentos, nós não mentimos um para o outro, nós falamos a verdade, nós usamos a palavra, nossa vida, os nossos frutos na forma de ser, eles são produtivos, ele explica aquilo que nós somos e não naquilo que nós temos.
um sexo atrativo, um carro de luxo, aquilo, qualquer coisa. Então, esse fruto, em determinada situação, ele vai representar uma uma consciência espiritual daquilo que nós somos em determinada situação. Então, os objetos vai representar apenas o seu corpo emocional. Você tem um carro, você tem um sexo e você tem dinheiro. Isso é a forma que você vê, é uma forma que você tem, é uma forma que você pode possuir. Tudo que você vê é forma que você pode possuir, mas a forma de ser e da forma do seu fruto de ser com outras pessoas, ela não explica posse, não explica nada, explica uma espiritualidade, uma coisa leve para você relacionar uma coisa e outra, representando as nossas consciências interior, certo? Entenda isso. Então, a bondade não pode explicar o que eu tenho, e sim o que eu sou. O corpo relativo à minha vida e, consequentemente, relativo para outra vida, e que esteja desabitado do meu corpo. Se eu negar a minha vida, eu vou relacionar, eu nego a minha vida, nego quem eu sou, né. Aí eu vou relacionar isso. "Olha, eu tenho um carro", não tenho um carro, mas eu falo para a pessoa: "Eu tenho um carro", porque eu quero impressionar ela. Eu quero impressionar ela, eu falo: "Ah, eu tenho um carro", beleza, eu tenho um carro. Eu impressionei ela, ganhei ela, beleza, tudo é a forma de ter. Isso tudo é uma forma de ter, não é uma forma de ser. Eu estou criando alguma coisa para me relacionar, estou fazendo um relacionamento artificial, eu estou querendo ter um momento de prazer com a pessoa, enganando ela, mentindo para ela, qualquer coisa, então fica tudo ruim, né. A pessoa não precisa eu não preciso mentir para a pessoa, se a pessoa, me aceitar da minha forma de ser, ela também pode me aceitar, né, tudo que eu tenho, qualquer coisa, certo? Não significa que ter é uma coisa ruim. Significa que nós temos que entender as coisas de uma forma separada, para a gente entender a nossa forma de ser e a nossa forma de ter. Não precisa ser, não necessariamente que você não tenha que ter, entenda isso. Então a bondade não pode explicar o que eu tenho, né, se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa de luxo, não explica isso. A bondade não explica isso, e sim o que eu sou. E com o corpo relativo à minha vida e, consequentemente, relativo à vida de outro e que esteja desabitado do meu corpo. Ou seja, se a negação tiver um princípio de negação da minha própria vida, quem eu sou, você vai também negar todos os que estiverem à sua volta. "Ah, aquela pessoa é mentirosa demais, não dá para confiar nela, blá, 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 blá", e realmente ela está mentindo, né, eu fazer o quê? A realidade dela, está mentindo. Ah, beleza, não dá para confiar na pessoa, então vamos ficar separado dela, deixa ela falar o que ela quer falar e tá tranquilo, certo? Eu também não preciso propagar da popularidade uma coisa ruim, né, tá, para cada um se responsabiliza com aquilo que elas dizem, certo? Ela se acha que isso é uma realização, né, sei lá, qualquer coisa que ela entende que é, né, isso não será, são coisas que ela está criando, então não tem realização, ok? E relacionando assim apenas um plano objetivo na sua intenção, na sua intenção, na forma de ter e não de ser, né. Tudo que você relaciona, né, para outras pessoas, mente para outras pessoas, pode ver, todas as pessoas que mentem um para outra é porque ela está querendo coisa. Ela está querendo um sexo, ela está querendo negociar, demonstrando ser bom numa coisa, "Ah, eu sou aquilo outro, blá, 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 blá", certo? Certo? É muito, é só para demonstrar, que a pessoa é, né, e muitas das vezes não é aquilo que a pessoa está falando, ela é outra coisa totalmente diferente, preguiçosa, não trabalha, não estuda, só dorme, 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 e aí fica contando vantagem para os outros por aquilo que ela não tem, certo? É aquilo que ela não é também. Ela mente, você mente para aquilo que é o ser dela, que é a vida dela, mente também aquilo que ela tem, sabe, faz tudo disso uma coisa objetiva para chamar a atenção de uma coisa e outra, certo? A gente sempre tem que chamar a atenção de nós mesmos, sabe? Focar muito na nossa vida, sabe? A minha palavra é a minha vida. E você fazendo isso, você vai ficar bem realizado, com pouco ou com muito, não importa. Você vai ficar realizado, entenda disso. Então, e relacionando assim apenas um plano objetivo na sua intenção, né, na forma de ter e não de ser. E que nesta causa o seu relacionamento não será multiplicado, né. Nessa causa o seu relacionamento não vai por que que não vai ser multiplicado? Porque a forma de ter não multiplica, porque ela é um objeto. A forma de ter não multiplica, ela não é um objeto, ela só pode multiplicar se eu for um ato consciente com outro ato consciente, porque eu faço uma relatividade, os nossos relacionamentos ficam unidos por uma coisa boa.
Eu não estou querendo união, eu faço de mim um objeto, eu nego quem eu sou e relaciono isso a ela, então ela também vai ficar negada. Então, tudo que possa ser acrescentado são aquilo que é consciência interior, aquilo que se movimenta interno na nossa forma de ter, qualquer coisa que você quer entender. Então, isso acrescenta, isso multiplica, mas porque a forma de ter é um objeto, a forma de ser é uma consciência espiritual que move o objeto, a consciência espiritual que move o objeto. Então, tudo o poder está concentrado na forma de ser e não de ter. Todo o poder está concentrado na forma de ser e não de ter coisas. Entenda isso. E que nesta causa o seu relacionamento não será multiplicado. Quando se tratando do amor diretamente, né? Então, não vai, se você não entende a vida da pessoa, a pessoa não entende a sua vida. Vamos ler tudo completo para a gente interpretar isso de uma forma de completar o que eu fui a expressão livre. Vamos só para completar a expressão livre. Então, vamos lá. O relacionamento, né, você nega também todos os que se a negação tiver um princípio de negar a sua própria vida, você também vai negar todos os que estiverem na sua volta, relacionando assim apenas um plano objetivo na sua intenção, na forma de ter e não de ser, e que nesta causa o seu relacionamento não será multiplicado. E quando se tratando do amor diretamente, né? Quando se tratando do amor diretamente, não será multiplicado. Porém, existe uma possibilidade. Ó, de outra forma, podemos conhecer que este plano objetivo também pode ser multiplicado. Pode ou não pode? Deus faz ou não chuva cair sobre justo ou injusto. Deus faz ou não as pessoas, justa ou injusta, ter uns poder econômico. Pode olhar aí. As pessoas ficavam bravas antigamente, dizendo, nossa, a pessoa não é um religioso, não vai na comunidade religiosa, não tem aquilo e tem mais dinheiro que nós. Quem é que te deu essa ideia que a pessoa não tem intimidade com Deus, que você está na comunidade religiosa, você tem intimidade com Deus? Quem é que te deu isso? Mas é complexidade. Mas aí eles levantavam essa ideologia, a pessoa tem, está no mundo, sei que tem lá, e tem muito mais do que a gente, né? Então, Deus faz ou não faz cair chuva sobre justo e injusto? Faz, não faz? Então o dinheiro não determina quem nós somos, determina o que nós temos, certo? Não, o dinheiro não determina quem somos, determina o que temos. E isso, né, hoje é atrativo, né, entretenimento das inocências de corpo, né? Eu tenho que ter sexo, eu tenho que ter dinheiro, qualquer coisa. E fica muito delicado, ok? De outra forma, podemos conhecer que o plano objetivo também pode ser multiplicado, mas não será o amor, né? Nunca será, né? Isto sim, jamais o plano objetivo será o amor. Jamais o plano objetivo pode ser o amor. Jamais, jamais. Se você tem, né? Se você tem alguma coisa, se você está relacionando o que você não ama. E se você relaciona o seu amor, ainda assim, você relaciona o que você é no seu ser, aí sim você começa a entender as intensidades daquilo que é realmente, certo? Porque tudo que você tem é passageiro no tempo, até o seu sexo, seu corpo, tudo é passageiro no tempo. Então, a sua forma de ser, ela não fica apenas por uma passagem, porque a semente de Deus é ela que fertiliza o corpo, é ela que dá move o corpo, dá a vida para o corpo, é ela que faz isso. Tudo é ela é o poder de tudo. Entenda isso. Hoje gera muita complexidade por causa da formação de Cristo, né? Muito interessante. Eu sempre gosto de falar isso. Isso aqui é o céu de Deus, né? A forma de ser é o céu de Deus e a forma de ter é a formação de Cristo. A forma de ter é a formação de Cristo. E não necessariamente a formação de Cristo. Porque se eu tirar essa imagem de Deus, essa imagem de semelhança, mandar ela embora, aí você vai ver que você é um espírito e desse espírito você forma uma consciência vivificada para Deus, e dessa consciência vivificada você dá uma relatividade na sua forma de ter, e você manifesta isso limpamente com os seus frutos. Então, cadê a formação de Cristo? Cadê a imagem de Deus? Cadê a semelhança de Deus? Foi tudo embora, foi tudo embora. Aí o que vocês vai ter? Só o reino de Deus, só o reino de Deus. Cada um manifesta o reino de Deus, cada um se alegra de estar manifestando o reino de Deus, cada um vai se realizar com a forma que Deus é, e não na forma que Cristo é.
que Cristo, ele só vem para uma ideologia, ele passa por o corpo e vai embora. Ele é um estilo de linguagem para você relacionar a forma de ter e para você relacionar a sua forma de ser. Então, acabou aqui a forma de ter, eu vou ter que relacionar uma coisa boa do reino de Deus na forma de ser e da forma de ter, de uma forma justa e tudo fica tranquilo. E que hoje não tem, de justiça não tem nada, porque a nação de Deus estão divididos em 2 grupos, um pelo ato pelo atos que têm consciência e o outro pelos atos que são inconscientes. Os atos inconscientes, ele relaciona a sua forma de ter. E que hoje, né, que depois que Deus tivera criado a imagem, né, e criado a imagem para relacionar a unificação, os atos conscientes, eles vêm pela esquerda, para dar consciência a esses corpos. Tudo que está acontecendo dentro deste blog diário fica bem explicado, certo? Entenda isso. Então, jamais o plano objetivo pode ser o amor, pois o plano objetivo é apenas um comércio de tudo que possa se perder no tempo, explicando assim o sexo e o dinheiro diretamente. Esta objetividade não tem flexão. Por que não tem flexão, objetividade? Porque é um objeto. Eu só movo um objeto quando eu tenho uma mão, eu pego, eu levo de um lugar para o outro. Ele não é flexível, ele representa uma possessão, não representa uma relatividade, nada disso, certo? Entenda isso, o objeto é objeto. Você vê que não tem flexão no objeto, ok? Então, esta objetividade não tem uma flexão, sendo isto apenas um objeto. Este objeto tem que ser uma objeção na sua forma de ser. Quando você quer entender a sua forma de ser, né, você tem que negar aquilo que é objeto, aquilo que é objeto, porque para você não fazer o corpo da pessoa um objeto, usar a pessoa, certo? Então você tem que entender daquilo. Não significa que você não tem que ter, mas você volta para dentro, calcula tudo aquilo, a sua forma de ser, e quando você calcular a sua forma de ser, você vai entender que você é um ser espiritual e que é isso que determina o que você tem e você manifesta isso de uma coisa boa. Então você fez esses cálculos, então você vai ter as coisas de uma forma correta, certo? Entenda isso. Então, então entendendo isso, ó, pois este mesmo tem postura oposta. Vamos lá. Essa objetividade não tem flexão, sendo isso apenas um objetivo. Este objetivo tem que ser uma objeção na sua forma de ser, né? Ou para você entender o que você é, você tem que negar o que você tem, aquilo que você tem, pois este mesmo tem postura oposto na sua forma de ser, né? E pode explicar apenas uma postura administrativa na sua forma de ser. Quando eu falo que explicar apenas uma postura administrativa, você pode administrar o seu fruto a partir daquilo que você tem consciência na sua forma de ser. Então você tem uma coisa de uma forma justa, então você administra o seu corpo emocional, as suas emoções, você relaciona isso de uma forma justa, você entende o seu espaço e se separa do espaço do outro para não prejudicar o outro, não fale mal do outro, não tenha a ver com a vida do outro, cuida da sua vida e você vai ficar bem, e a pessoa cuida da vida dela. Ah, mas a pessoa não deixa eu quieto e está falando da minha vida, deixa a pessoa falar, tá tranquilo, tá tudo certo. O sexo pode representar coisa relativa ao tempo e também pode representar a vida de um corpo e de outro, quando explicando o casamento conjugal, né, com a vossa forma de ser e não de ter, né? É muito bom isso aqui. Vamos lá. O sexo pode representar coisa relativa ao tempo, né, explicando nosso corpo diretamente, e também pode representar a vida de um corpo, né, um corpo e o outro, quando explicando o casamento conjugal, né, com a vossa forma de ser. A vossa forma de ser explica, né, o que a minha palavra vivificada, é aquilo que eu dou à vida, eu dedico a minha vida à minha esposa dedica a minha vida, essa é a minha forma de ser. E não, então eu dedico isso na forma de ser e não de ter, certo? E não de ter. Não de ter esse sexo diretamente, certo? Então, quando você entende a sua forma de ser, automaticamente os seus corpos fica flexionado. É interessante isso, muito incrível isso. Automaticamente seus corpos sexuais ficam flexionados. Automaticamente, porque
quando vocês são sinceros e dedicam sua vida, seus corpos fica bem flexionado, fica bem caloroso, sabe. Não é que você não tenha que ter, você tem, mas quando vocês falam a verdade um para o outro, você confia um no outro, você quer se entregar a essa pessoa de, sei lá, com sua consciência, e entregar o seu corpo, qualquer coisa, então fica tudo bem, certo? É muito muito produtivo isso. Então, o sexo pode representar coisas relativas ao tempo e pode representar a vida de um corpo e o outro, né, aquilo que eu dedico a minha vida para outra pessoa. Quando eu explicando o casamento conjugal com vossa forma de ser e não de ter. Este sexo diretamente, de uma forma de ser e não de ter esse sexo diretamente. Isto explica a sinceridade relativa para os vossos corpos relativa do tempo desta união, né. Eu dedico a minha vida, a minha palavra, a minha vida à minha esposa, ela dedica a vida dela para mim, né. O que você tem hoje. Ela entendeu que a minha postura não é uma postura boa, com boa econômica, mas ela está feliz comigo, porque eu estou na presença dela, ela está na minha presença. Então isso é uma coisa já agradável, independente se nós vamos ter muito, independente se nós tem muito ou pouco, nós somos o que somos e um para o outro e não vai determinar o que temos sobre aquilo que nós relacionamos a minha vida, que eu relaciono a minha vida para ela, o que ela quer relacionar a vida para mim, né? Às vezes tem pessoas que ficam esperando ter dinheiro para ser uma pessoa boa. Isso é muito engraçado, ter dinheiro para ser uma pessoa boa. Ok. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não estiver entendendo, não precisa de fazer nada, certo? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.